Alô, alô, boa tarde, galera. Nosso Globo Esporte já começou bem, que a quinta-feira tá recheada de gols nos estaduais, na Libertadores e na Copa do Brasil. Vamos trazer o Roger Cazé agora pro Globo Esporte. O Cazé tá na cidade do Galo. Ô, Cazé, seguinte, Felipão, como que a diretoria tá avaliando o trabalho do técnico? Boa tarde, bichão. Fala, Marcelo, boa tarde para você, excelente tarde para todo mundo que está com a gente no Globo Esporte. A relação do Filipão com a torcida continua meio estremecida, mas com a diretoria aparentemente está de boa. Pelo menos foi o que falou o presidente da associação, o Sérgio Coelho, ao GE, numa entrevista exclusiva. O Sérgio Coelho disse que a relação é muito boa, muito franca, e também entre o Filipão e os 4Rs, que são os sócios majoritários da SAF atleticana. A SAF atleticana que acabou ganhando um problema aí nos bastidores por causa do Dylan Borreiro, jogador colombiano que entrou com uma ação junto à FIFA, cobrando aí um valor de quase 2 milhões de reais, por causa da negociação dele com o New England Revolutions da Liga Americana. Se o Galo não pagar esse valor em 45 dias, aí pode sofrer um transfer ban, que é a impossibilidade de regularizar novos jogadores. Marcelo. Muito obrigado pelas informações, Cazé. Bora chamar o Igor aqui enquanto você procura aí, porque o Igor tá querendo trazer as notícias do Galão. Então, parabéns, Laura Lima, onde você estiver. Não, acho que você não vai ouvir esse parabéns, não, mas vai tudo chegar bem. nela, Chega nela, Chega. E eu lembrei, porque eu lembro dela ter falado isso. Agora eu tenho lembrei uma de chamar foto o com Igor. ela, eu acho. Beijo pra você, Laura Lima, e um abraço pro Iguinho. Notícias do Galo, bom dia. Opa, fala CJ, muito bom dia pra você, bom dia pra quem tá com a gente aqui no 98 Esportes, bora lá falar do Galo, porque daqui a pouquinho acontece o treinamento definitivo pro técnico Luiz Felipe Scolari montar a equipe que vai a campo no sábado contra o Ipatinga, partida às 4h30 da tarde na Arena MRV. O Filipão, ele tem 5 jogadores pendurados, os laterais Saravia e Arana, o volante Otávio, os atacantes Hulk e Paulinho. E vai precisar definir, claro, se poupa ou não algum desses jogadores, ou alguns desses jogadores, neste confronto contra o Ipatinga, já que na semifinal do Campeonato Mineiro, para a semifinal, os cartões amarelos zeram, mas quem toma o terceiro tem que cumprir a suspensão. Saravia não deve ser poupado, já que o Mariano, ele segue no departamento médico, é o único lateral que tem aí à disposição o técnico Luiz Felipe Scolari, então, o Saravia. O Arana pode, até porque o Rubens vem bem, e lá na frente, Hulk e Paulinho, eles serão ou não poupados? O atacante só toma cartão se quiser, né? Então pode ser que o Filipão tenha uma conversinha com eles, e fala, não, vai pro jogo, mas cuidado com o cartão amarelo. Otávio já não vem sendo titular mesmo há algum tempo, e é um jogador que costumeiramente toma cartão mais fácil, esse sim pode ficar fora da partida contra o Ipatinga, pelo menos fica no banco de reservas, tá? Em relação a Eduardo Vargas, CJ, o presidente Sérgio Coelho disse que não chegou nenhum tipo de proposta, nenhuma proposta pelo atacante chileno. A janela de transferências fecha no dia 7 de março, ou seja, temos aí mais 2 semaninhas, ou uma semaninha, perdão, para definir essa situação do Vargas. O Fortaleza, de fato, é o clube que se interessou pelo Vargas, até a gente conversou com pessoas ligadas aí à diretoria da equipe cearense, e sim, existe um interesse forte para contar com o Eduardo Vargas nessa reta final aí de temporada 2024 por parte do Fortaleza. Se chegar a proposta, é claro, o Atlético vai analisar e não vai dificultar a saída do chileno, ou seja, não vai pedir aquele absurdo por uma saída do atacante chileno, caso chegue essa proposta aí por parte do Fortaleza ou de qualquer outra equipe, o Atlético querendo sim se livrar do Vargas já há algum tempo, beleza? CJ, em relação à venda de ingressos, o Atlético não divulgou parcial de venda, ou seja, é provável que a gente não tenha aí um público muito maior do que na casa dos 25, 30 mil torcedores lá na Arena MRV no sábado. Os ingressos seguem à venda a partir de R$30, ingressos também para o Lounge 98, o melhor lugar do estádio, que você vai conseguir aí acompanhar o gol 100 do Hulk, também estão à venda no site ingressos.galonaveia.com.br. E é isso, vamos ver o que o Atlético apronta nesse sábado. Um empatezinho garante o Galo na semifinal, mas mesmo que perca, é muito pouco provável que o Atlético esteja fora, já que Uberlândia e Vila Nova têm grandes adversários e precisam tirar um saldo de gols
muito grande também. Falando em Vila Nova, só para fechar, deixar meus parabéns aqui aos mineiros, né, que estão na próxima fase, para as próximas fases da Copa do Brasil. Atlético, Atletique e Clube Atlético Vila Nova. O resto tudo tá fora. Fui! Hora de falar sobre o Atlético Mineiro. Quero atualizar vocês sobre a queda no número de participantes do Galo na Veia, o programa de sócios torcedores do Galo. No começo de 2023, ou seja, um ano atrás, eram 120 mil sócios torcedores adimplentes. Em agosto do ano passado, esse número já havia caído para 85 mil. E o novo registro atualizado na manhã dessa quinta-feira aponta apenas 76 mil sócios torcedores. O Galo não tem conseguido evitar a perda de sócios torcedores e isso certamente vai ocasionar num desperdício de dinheiro. A receita com o sócio torcedor na temporada passada foi de 32 milhões de reais. E seguindo essa tendência de queda, a estimativa do Atlético é de uma perda de receita ao longo do ano de 8 milhões de reais. Você cairia de 32 milhões por ano para 24 milhões como saldo do seu programa de sócios torcedores. 8 milhões de reais equivale a mais ou menos um salário de um altíssimo jogador, um cara de ótimo nível que você deixa de poder contar por conta dessa queda de receita. Só para arrematar em relação ao Galo na Veia, o recorde de sócios torcedores do Atlético aconteceu em maio de 2022, quando 133 mil pessoas estavam ativas no programa. Cláudio Rezende tá chegando, é o primeiro tempo do Atlético aqui no Rádio Esportes pela Itatiaia. Um abraço, bom dia, Cláudio. Bom dia você também, Cirilo, bom dia aos nossos comentaristas, quem acompanha o Rádio Esportes da Itatiaia, quinta-feira, e o Galo nos preparativos finais aí para a última rodada, fase classificatória do Campeonato Mineiro. Para sabadão, em Arena MRV, tem Galo contra o Ipatinga. O Atlético que vai ter a 8ª escalação diferente. Felipão, até aqui, não repetiu o time de um jogo para outro. E como agora a gente já tinha trazido essa informação na Itatiaia, são jogadores importantes, pendurados, Felipão vai fatalmente mexer de novo na escalação do Atlético. E uma das novidades deverá ser o chileno Eduardo Vargas. Como Hulk e Paulinho estão pendurados, os dois atacantes do Atlético, que são jogadores fundamentais aí para um primeiro jogo de semifinal do Campeonato Mineiro, Felipão não deve arriscar com eles. Eduardo Vargas, que não foi titular nenhuma vez esse ano, ele entrou agora contra o América no segundo tempo, mas titular com o Felipão esse ano não foi ainda. E tem um outro detalhe aí, até uma curiosidade, o Vargas ainda não jogou na Arena MRV. Ele não entrou nenhum minuto até aqui na nova casa do Galo. Então ele pode ter tudo isso de uma vez só, né? Teve jogo na Arena MRV, hein? Bastante, hein? Já teve. Ele não entrou em nenhum momento. Que coisa. Só pro torcedor ter uma comparação, o Isaac já estreou, né? O garoto. Já entrou alguns minutos na Arena MRV e o Vargas ainda não. Quando ele entrou esse ano, não foi lá, né? Ele entrou no primeiro jogo, em patrocínio, depois apareceu agora aí contra o América, mas o jogo foi no Independência, o torcedor vai se lembrar, sábado passado. Tá no nosso site, hein? Manchete do programa. Quem tá na live vai ter aí, ó. Quem for lá no nosso site, itatiaesporte.com.br, matéria do nosso colega Marcel Riso, que é o correspondente da Itatiaia em Fortaleza. Fortaleza desiste da contratação de Eduardo Vargas do Atlético. Veja os motivos. Tem tudo explicado lá no site itatiaesporte.com.br. O que estava querendo Fortaleza, Cirilo e amigos? Um empréstimo do Vargas com o Atlético pagando boa parte do salário. Fato que o Atlético não vem fazendo com nenhum jogador, não é com Vargas, não. O Galo não está com essa política já há algum tempo, desde a época do Rodrigo Caetano, né? Quando ele chegou no Galo, nossa nova gestão da SAF do Galo, o pessoal aí que administra o clube, não tem essa ideia mais de emprestar jogador pagando parte dos salários. E aí o Fortaleza recuou, né? Desistiu da contratação do Vargas. A questão do alto salário. Fortaleza, na verdade, numa estratégia de negócio, começou a desvalorizar o Vargas. A gente não quer tanto, tem outros jogadores aí no nosso radar e o salário muito alto. Então o Atlético pode, já que não está sendo utilizado por aí, aquele salário um pouco dividido aqui, a gente paga uma parte, o Atlético paga outra e se resolve a situação. O Galo não quer dessa forma e dessa forma não sai negócio. Fortaleza, portanto, recua e, pelo menos hoje, né,
A gente sabe que futebol as coisas mudam. A janela vai até quinta-feira que vem. Tem uma semana de janela para transferências aqui no Brasil. Mas, Cirilo, neste momento, o Fortaleza vai pensar em outras alternativas e o Vargas fica no Galo neste momento. E eu citei há pouco, deve ser titular no sábado. Vamos lá, Edu Panzi, um abraço, bom dia, tudo bem, Edu? Tudo bem, Cirilo? Tudo jóia, tudo jóia. Edu, o negócio é o seguinte, vamos lá, vamos falar do Vargas. Como você enxerga a situação dele? Lembrando que ele tem contrato com o Atlético, lembrando que não era interesse do Atlético que ele permanecesse desde o ano passado, porque os indícios das escolhas do treinador, do indicativo aí feito pela ausência do Vargas na maior parte dos momentos, né? Como o Cláudio disse, isso é um fato curioso, eu não me recordava, não havia prestado atenção nisso. O cara que ainda não estreou na casa do Atlético, né? Que já está aí na ativa desde o segundo semestre do ano passado. Como você enxerga a situação do Vargas e a possibilidade, muito mais clara nesse momento, de que ele permaneça para essa temporada 2024 ou pelo menos até a próxima janela? Cirilo, trazendo para uma linguagem bem popular mesmo, para o cara entender, o Vargas é uma areia, né, na garagem. Uhum. Já foi o carro do ano, já entregou, mas hoje é um grande prejuízo, né? Te dá mais prejuízo do que qualquer outra coisa, ele pode até te levar ali na casa da sogra. Mas nesse trajeto ele pode estragar no meio do caminho, pode dar oficina de novo, e você tem que gastar todo mês ali pagando alguma coisa com o seu Maréia, né? No caso, o Vargas. E aí não é nem depreciar o atleta, não, é porque o Vargas realmente não tem entregado. O Vargas foi muito importante em 2021, né? Quem apanha não esquece. O Vargas fez grandes jogos contra o Fortaleza naquela temporada e é bem visto no clube cearense, mas custa caro. Eu não sei os números, quanto foi oferecido pelo Fortaleza, mas vamos lá, o Vargas ganha 800 mil, o Fortaleza ofereceu 200 mil e o Atlético vai gastar 600. Pô, fica com o cara e gasta 800. Em algum momento você pode precisar dele, como tá precisando nessa última rodada, já que você tem Paulinho e Hulk pendurados, não faz o menor sentido escalar jogador pendurado numa rodada que você vai classificar, independentemente do resultado, então você pode utilizar o Vargas, mas tem que saber utilizar. Se você tem o Isaac disponível para o jogo, o Isaac tem que estar à frente do Vargas. Se você tem o Isaac disponível para o jogo, o Isaac tem que estar à frente do Kardec. Não adianta colocar Vargas e Kardec nesse momento à frente de um jogador da base, à frente de um Alisson, à frente de um Isaac, à frente do Cadu. A primeira fase do campeonato estadual está indo para a sua última rodada. Desses 3 nomes da base que eu citei, o Atlético usou o Alisson. E quando ele entrou, ele não saiu. Ele entrou e não saiu. O Cadu não foi utilizado. O Isaac não foi utilizado. Por quê? Numa primeira fase de campeonato estadual, esses 2 não foram utilizados. Será que eles são muito abaixo ou não estão nem minimamente preparados como o Alisson demonstrou estar? Fica essa pergunta. Falta respaldo da diretoria para que o Filipão tenha liberdade para usar esses garotos? Fica essa pergunta. O problema é o Filipão. Na cabeça do Filipão, Kardec e Vargas estão à frente desses outros 2 garotos que não foram utilizados numa primeira fase de campeonato estadual, independentemente do Atlético estar bem ou estar mal, porque o único jogador da base que foi utilizado, ele correspondeu e ficou no time, não saiu mais. Hoje ele é uma realidade. A gente está indo para a última rodada contra o Ipatinga, uma das piores equipes aí da primeira fase do campeonato estadual, em um jogo que o Atlético está praticamente classificado. Será que realmente é necessário usar Vargas e Kardec para substituírem Paulinho e Hulk, ou você pode usar um desses 2 experientes com um jovem, dar uma oportunidade ao Isaac, dar uma oportunidade ao Cadu? Então, quando a gente fala de Vargas e Kardec, automaticamente a gente tem que trazer para a discussão alguém da base, porque o Atlético tem utilizado muito mal. Então, se nenhuma equipe demonstrou interesse, o Atlético fica, se vai ter que gastar, gasta pelo menos com o cara aí tentando entregar alguma coisa. Léo Figueiredo, um abraço. Bom dia, Léo. Bom dia, Cirilo. Bom dia a todos os companheiros e amigos que nos acompanham. Vamos falar dessa história do Vargas, que me chama a atenção, dentro disso que o Edu opinou, e quero te ouvir também respondendo a mesma pergunta, sobre essa história do Vargas permanecer no Atlético, é que o Vargas não vinha sendo relacionado pelo Atlético. No jogo passado contra o América, ele foi acionado no segundo tempo e foi tema na entrevista coletiva. Aliás, a pergunta foi basicamente essa, né? Filipão, Vargas não estava nem sendo relacionado. Aí hoje foi a primeira opção para entrar no ataque quando você precisou. O que isso significa? O Filipão disse que tinha conversado com o Vargas, que ia abraçar o Vargas, né? Que ia comprar aí o Vargas mesmo. O Filipão até disse,
mesmo que não gostem do seu estilo de atuar, foi o que disse o Filipão na entrevista. Como você enxerga a situação do Vargas, essa permanência dele por pelo menos aí até a próxima janela, que é o indicativo, a não ser que surja alguém querendo comprar o Vargas ou levar o Vargas aí nos próximos dias. Como você enxerga esse cenário todo e essa rodada final com a possibilidade de Vargas titular, Léo Figueiredo? Ô Cirilo, então, eu não vou ser repetitivo, porque eu concordo muito com o que disse o Edu Panzi, sobre a não utilização de Kardec e Vargas e espaço para os meninos da base. O que me preocupa é se o Filipão, a comissão técnica do Atlético, a direção do Atlético, se eles estão realmente imbuídos nisso. Porque foi um parto para colocar o Alisson no time. Então, seria outro parto colocar um Isaac ou um Cadu no time. Então, por isso, a opção por Vargas e Kardec. Eu acho que o Atlético deveria ceder e pagar parte do salário e liberar o Vargas para o Fortaleza. Sabe por quê? Quando você é um gestor, Cirilo, eu aprendi isso a duras penas, tá? Mas aprendi isso, que gestor não pode ter orgulho. Ele tem que pensar no seu trabalho, na instituição, na empresa. Hoje, para o Atlético, é melhor, vou usar o Vargas porque tem contrato, ganha aí 700, 800 mil. Não, o Fortaleza falou que ia pagar 400, eu tenho que pagar 300. Pega os outros 400 e reinveste em outro jogador que queira jogar no Atlético. Porque qualquer cara que queira jogar no Atlético já é melhor que o Vargas. O Vargas de 2021 não existe mais. O de 2022 já era sombra do de 21. De 23 não existiu. 24 é pior ainda. Então, não é uma questão de o Vargas sabe jogar ou não sabe. O Vargas não quer fazer parte do Atlético. Não foi o Atlético que desistiu do Vargas, não foi o Vargas que desistiu do Atlético. As informações que a gente tem é que treinamentos, entrada nos jogos é o que a gente vê, um desinteresse total. Então, se eu fosse da direção do Atlético, eu negociaria com Fortaleza uma situação que me permitisse reinvestir essa outra parte do salário do Vargas em outro jogador. Enquanto isso não acontece, ou se não acontecer, eu assino embaixo o que disse o Panzi. Em primeiríssimo lugar jogam Isaac, Cadu, depois Kardec e Vargas. Eu não acho que faça qualquer sentido priorizar Vargas e Kardec tendo dois garotos aí que você poderia, inclusive, tirar a pressão da estreia no profissional nesse campeonato. Se não usou no Mineiro, contra Ipatinga, Patrocinense, contra o Tombense, equipes de menor investimento, eu duvido que vá usar contra Corinthians, Flamengo, Internacional, Grêmio, Cruzeiro no Brasileiro. Eu acho que é oportunidade perdida, né, Edu? E Cirilo, isso tudo que a gente falou agora há pouco a respeito do Vargas, só tem um responsável, o Vargas. Claro. Ele teve oportunidade, ele em determinado momento teve sequência. Talvez quando ele tenha tido mais sequências foi quando ele entregou melhor. Aquela lesão na panturrilha do Hulk, o Vargas entrou, e foi importante, porque ele ajudou o Atlético a se classificar para uma pré-Libertadores. O Atlético estava muito distante de uma classificação. Ele é bom jogador. Ninguém discute a qualidade técnica do Vargas. Ninguém discute o quanto ele já foi importante para o Atlético. Mas ninguém discute também que nas últimas temporadas ele simplesmente largou mão. Largou mão do Atlético e parece que o Atlético largou mão do Vargas, porque utiliza muito pouco também. Sabe? Então... porque esse ano agora ele praticamente não jogou, né? A gente não tem como analisar o Vargas esse ano. Ele jogou muito pouco contra o Patrocinense, naquele campo muito ruim, né? Na estreia e agora contra o América. E agora, alguns minutos contra o América. Agora contra o América, por exemplo, entrou pelo lado do campo, pelo lado direito. Eu prefiro muito mais o Vargas jogando como um segundo atacante, né? Fazendo a função que hoje o Paulinho faz com ele. Isso aí. O Vargas entrega muito mais. Mas você vai abrir mão do Paulinho pra jogar com o Vargas? Você vai abrir mão do Hulk pra jogar com o Vargas? Não faz o menor sentido. Aí parece que é assim, vai, entra ali, sabe? Tô precisando ali, vai, entra ali. E acho que, inclusive, e faz parte do negócio futebol, que o Vargas acabou ganhando espaço nesse jogo contra o América por causa do interesse do Fortaleza. Meio que pra botar ali, pra lembrar que, o Vargas... tá vivo aqui, tá correndo, tá em forma, 24, tá aqui, 24 minutos contra o Patrocinense. Foi relacionado contra o Democrata, não entrou. Não teve no banco contra o Cruzeiro, contra o Atlético, contra o Tombense, contra o Tabirito. Ressurgiu contra o América. Aqui, olha o tamanho do prejuízo que o Atlético tem todo mês. Prejuízo, cara. Prejuízo, não tem outro nome. Com Vargas e com Allan Kardec. Né? Importante dizer que o Atlético quis renovar com eles também, né? Assim, não com o Kardec. O Kardec até o meio do ano só. Já entregou bastante. O Vargas já entregou ao Atlético, já foi importante em determinado momento. O Allan Kardec ainda não conseguiu entregar. E esses dois jogadores transformaram em prejuízos mensais ao Atlético, com salários altos, e aí eles não têm culpa dos salários altos, eles não colocaram uma arma na cabeça, e eu acho que em determinado momento nem o Atlético errou quando foi contratar.
O Vargas foi uma boa contratação e o Kardec foi uma boa aposta, uma boa tentativa. Mas de uns tempos para cá o Vargas não entrega mais e o Kardec nunca entregou, porque teve uma lesão estranha. Lamento pelo Kardec, é até bom jogador, mas sinceramente não acrescenta. São prejuízos. E para a turma do Maré não ficar brava, bravo é outro também. Mas eu tive um brava. E dava muito problema. Se o Vargas é o Maré e o Kardec é o ômega suprema. São dois prejuízos na garagem que o Atlético tem mensalmente. Foi bom que aí você desagradou duas montadoras. O ômega é grandão, né? Desagrada, bom que fica todo mundo insatisfeito. Siga Cláudio Rezende. É isso aí, mas pelo que disse o Felipão na entrevista, a fala que o Cirilo falou há pouco, por isso que a gente traz essa possibilidade real do Vargas começar jogando, já que tem Hulk e Paulinho pendurados. Não sei se vão começar juntos, mas para mim hoje o Vargas tem mais chance que o Kardec de começar jogando no fim de semana, no sábado, contra o Ipatinga. O Atlético tá também se movimentando, né? Quer atacante no mercado, o Pavão foi negociado, o Vargas tem essa possibilidade ainda, porque por mais que o Fortaleza pisou no freio nessa negociação, tem até semana que vem, pode aparecer outro time, ou o Fortaleza repensar, se não conseguir outro atleta, via de novo, semana que vem no Vargas. De qualquer forma, o Atlético ainda tem alguma possibilidade de buscar um reforço até semana que vem. Eu vou trazer no segundo tempo do Galo, Cirilo, a possibilidade com a eliminação de um time da Copa Libertadores, o que pode mudar em relação a uma transferência do jogador pro Galo, viu, Cirilo? Daqui a pouquinho a gente volta.